Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje é dia de falar de fone de luxo, fone chique. Eu tô falando do Unique Melody Mesh MK3. A Unique Melody, para quem não conhece, é uma das fabricantes de fones chinesas que se consolidou muito bem no mercado mundial de fones e a maior parte dos seus produtos são bem luxuosos e normalmente soam muitíssimo bem, pelo menos para mim. O Mesh MK3, como o nome sugere, é a terceira versão do Mesh que ficou muito famoso depois de ficar nas melhores colocações do mundialmente prestigiado ranking de fones do Pinnacle. Nessa versão ele vem custando entre $1.599 e $2.359. O vermelho é a versão mais cara. Doideira, né? E tem a configuração quadri-híbrida com um falante dinâmico de 10mm, 4 armaduras balanceadas, 4 falantes eletrostáticos EST e o famoso driver de condução óssea da Unique Melody. Tudo isso envolto por uma shell de fibra de carbono que acaba fazendo parte do tuning também, porque a rigidez desse material conta muito na hora da transmissão da onda por condução óssea. A grande inovação nessa nova versão está justamente no driver de condução óssea, que agora traz uma liga dos nobres materiais prata e paládio com nada menos que 27 camadas de cerâmicas piezoelétricas. E a gente tem também um par extra de drivers ST por lado em relação ao Mesh MK1 e 2, e o visual dele é simplesmente idêntico ao Mesh Indigo, que foi uma edição limitada lançada pouco tempo depois do MK2. Eu não sei se o tuning deles é idêntico ou parecido, mas os fones certamente são bem idênticos. Apesar da Unique Melody não ter divulgado a sensibilidade nessa versão, ele é um fone bem sensível, tocando bem ali de fontes de baixa potência tranquilamente, mas obviamente que uma fonte limpa, com uma boa resolução, é fundamental para a gente extrair tudo que esse fone tem para oferecer. Eu gostei bastante do ajuste de conforto dele, que para mim ficou bem semelhante ao do MK2, com isolamento também ótimo, que eu poderia dar uma nota ali 4 numa escala de 1 a 5. Só que ele é um fone grandinho, quem tem orelhinhas menores ali pode não se adaptar bem ao shape dele. Para os mais preciosistas, ele tem um pouquinho de driver flex, que é aquele creco que dá quando você está ajustando o fone nos ouvidos, mas que uma vez ajustado não incomoda mais. O probleminha aqui, ou problemão, fica para o cabo, que francamente é bem disfuncional, bem desajeitado ali, com muita memória, um conector que dá para confundir facilmente com uma peça de caminhão. O Mesh MK3 vem nessa caixa consideravelmente maior do que das edições anteriores, né? Que era uma caixinha bem super resumida. E dentro dela a gente tem... Ops, que lado que é que abre? Desculpa. E dentro dela a gente tem cartãozinho aqui, né? De agradecimento, etc. De originalidade. Nem vou perder o tempo com isso aqui. A gente tem ponteiras especiais. Dessa vez a Unique Melody está mandando umas ponteiras diferentes. Eles chamam de umbrella. Essa aqui é aberta. Você pode escutar o som, né? O fone passa a não isolar tanto. E essa aqui é fechada, tá vendo? Ela tem uma bordinha diferente ali. É uma ponteira bem interessante, bem diferentona. Vem com esse case que é mais luxuoso do que o anterior. Eu particularmente acho o Dignis que vinha antes mais bacana, assim, mais útil, né? Esse aqui, apesar de ser bem mais bonito, mais luxuoso, acaba sendo um case menos útil, tá? Mas ele é bem bonito, bem luxuoso. Assim, você pode ver que o fone vem com essas capinhas aqui para você encamisar o fone e não estragá-lo, né? Um organizador de cabos, e aqui dentro dessa caixona enorme não tem mais nada, tá? E aqui vamos para o cabo dele, que eu achei particularmente disfuncional. É um cabo que custa uns $800 só ele, mas olha isso aqui, esse conector é uma arma branca, tá? Você pode ser preso por andar com isso aqui na rua, porque se der uma chibatada em alguém, você vai arrancar o couro do sujeito. E aqui, cara, olha só que troço embolento. Olha isso aqui. Aí toda vez que você for usar, você tem que desenrolar ele, tirar toda a memória, tá vendo? Olha que coisa meio chata. Olha isso aqui. E sabe, isso na prática não melhora nada, mas olha só que coisa. Então, olha, você mexe o cabo mexe junto. Se tiver algum aparelho mais leve, ele sai levando o aparelho para lá e para cá. Então, não achei ele muito funcional, sabe? Do Y para cima, ele tem esse revestimento em PVC aqui bem normal, zeba. E aqui em cima a gente tem os ganchos de orelha que são ok. O conector deles também são de boa qualidade. Mas, pô, sinceramente, $800 num cabo desse, cara, jamais. Eu gosto de cabos mais leves, mais discretos. Esse aqui, minha palavra para mim é disfuncional. Já os fones são muito bonitos. Eles lembram demais aquela primeira versão Indigo do Mesh, que era muito bonita. E, cara, como sempre, feito todo em fibra de carbono, tá vendo? Dá para ver as fibrazinhas aqui. E esse aqui é levemente translúcido, então vocês conseguem ver o tanto de transdutor que tem aí dentro. Tem, acho que são 12 transdutores por lado, né? O bocal em metal também, que eu gosto, retém a ponteira direitinho, bacana. Do MK2 para frente, a Unique Melody melhorou bastante o formato dos fones, então para mim eles estão muito mais ergonômicos, muito mais interessantes. Eu consigo passar um tempão com ele. Esse aqui tem um acabamento tem tipo umas madeirinhas aqui dentro, não sei se dá para ver, tipo umas madeirinhas. Eles falam que é madeira tipo de cerejeira. E aqui de baixo acho que dá para ver a parte traseira do driver de condução óssea dele. O acabamento aqui em metal, tá vendo? Esse aro aqui é o Mesh MK3. Cara, muito bonito, muito bem feito. Ele é um pouquinho espalhafatoso, né? Quem gosta de um design mais discreto pode não curtir. Tem nessa versão azul e vermelha. Vamos embora lá falar do som dessa terceira geração de um dos meus fones favoritos nesse hobby. E falando em linhas gerais, o Mesh MK3 traz muitas qualidades que são
alguns fatores apaixonantes nos dois primeiros modelos, que primeiramente a capacidade de fazer tudo soar muito bem, com timbres muito mais bonitos e de forma espacial e bem detalhada. Acho que isso é o DNA do Mast que segue preservado aqui no MK3. Então, como nas duas primeiras versões, o MK3 é um fone que traz um palco expansivo, com uma tridimensionalidade ali bem legal mesmo, boa profundidade e principalmente aquela sensação de ter camadas em profundidade numa boa mixagem. E hoje, de exemplo, eu vou deixar aqui a música Black Lotus do Walton. O Mast MK3 parece abrir a mix em profundidade, evidenciando cada camadinha ali, cada detalhe dentro dela muito bem, com excelência. Essa espacialidade que ele cria traz também um excepcional posicionamento de instrumentos, um detalhamento muito fino, sabe? Delicado mesmo. Dentre os três Mast, talvez o MK3 seja o melhor em trazer detalhes de forma mais refinada e resolutiva. No meu vídeo sobre o Q-Ears Quintet da semana passada, eu mencionei sobre ele dar uma colorida nos médios, fazendo tudo soar mais musical e bonito. E o MK3 aqui acontece algo bem semelhante, mas muitíssimo mais refinado e melhorado. É como se ele pegasse um timbre ali comum, como de um piano ou de um violão, e desse uma remasterizada nele. Eu acho que a palavra é essa mesmo, remasterizar. Deixando aquilo ali mais brilhante, mais vívido, sempre de um jeito bem agradável, bem musical, gostoso de escutar. Para exemplificar isso, você pega essa excelente gravação de El Noi de la Mare, nessa também excelente interpretação do Plínio Fernandes, que seria ali apenas um violão solo. Só que no MK3, cara, ele pega esse timbre e meio que dá uma brilhantada nele. Só que nem por isso ele faz esse timbre parecer algo artificial, sacou? Mas ele tem tipo um enfeite ali. E isso acaba fazendo toda a diferença para quase tudo soar muito bem nesse fone. Ainda nos médios, embora ele sempre mostre um corpo muito correto em vozes e instrumentos, ele tende a aproximar as vozes, principalmente as femininas, que ficam alguns passinhos mais perto e mantém esse embelezamento no timbre também, mantendo uma excelente textura. Para exemplificar isso aqui, quando eu ouço a gravação de Temptation na voz da Diana Krall, no Mast MK3 é como se ela estivesse com a boca mais próxima ali do microfone e mostrando todas as nuances daquela voz mais rouca dela e que deixa o timbre também mais doce e delicado de escutar. Agora, indo para os graves dele, eu achei que eles têm exatamente a mesma pegada do MK2, com aquele bass boost já clássico da Unique Melody, super concentrado na região subgrave mesmo, com os médios graves mais desidratados, daquele tipo que totalmente se passam por graves mais neutrinhos em músicas mais acústicas, por exemplo, só que mesmo sendo assim, eles ainda vêm com uma certa fisicalidade, sabe? É algo como se você estivesse ouvindo caixas de som com ótimos graves. Claro, quando os subgraves chamam, eles vêm muito bem colocados numa quantidade que, para mim, a medida tá certinha, que não escurece o som, mas garante que você vai escutar as notas mais graves de uma música muito bem reproduzidas. E por fim, a região aguda no MK3 é a mais calma entre todas da família. O MK1 é o que tem mais agudos, que traz aquela sensação de mais claridade, de efervescência que eu falei no review dele, que são muito evidentes e que, para o meu gosto, beiram a perfeição. O MK2 já veio com esses agudos ligeiramente amansados, e agora o MK3 é o menos brilhante entre eles. Essa sensação de efervescência que eu aprecio tanto no MK1, aqui no 3 eu já não escuto mais. Por um lado, eu prefiro o MK1, por outro, ele colore os timbres um pouco mais, e também eu sei que muita gente tem essa sensibilidade maior na região aguda, e é onde o MK2 ou 3 podem ser uma opção mais interessante. Além disso, o MK3 talvez seja entre eles o que mostra mais coerência nessa região. Embora a gente tenha menos quantidade e extensão nesses agudos aqui, ele ainda é levemente brilhante e a resolução é impressionante, se traduzindo num ótimo grau de transparência, detalhamento e, claro, compondo esses belíssimos timbres que eu mencionei. Para nossa conclusão, gente, mas vai deixando o likezão aí que me ajuda demais. Comenta também o que vocês acharam desse fone lindo e, claro, se inscreve aqui embaixo se ainda não for. Primeiramente, o que eu mais gostei dele é que ele traz uma construção realmente luxuosa, muito bonita, condizente com o fone desse preço. Ele traz também um excepcional detalhamento sem ser fatigante, com essa resolução maior mesmo. E assim como os anteriores, ele tem também boa capacidade de layering e apresenta médios de uma forma que tudo fica muito bom, muito gostoso de escutar. E o que eu menos gostei foi desse cabo, que, cara, é absurdamente caro e, sinceramente, bem disfuncional. Só que, felizmente, eles vendem os fones sem o cabo por um bom desconto, que certamente seria a minha opção na hora de escolher ali. E sendo bastante sincero com vocês, eu adorei o Mast MK3, mas para o meu gosto, entre os três, ele é o que fica em terceiro lugar. Justamente porque os agudos da primeira versão soam bem daquele jeitinho que eu gosto demais, e dele para o MK3 eles foram bem amansados, ficando menos interessantes para o meu gosto, lógico. Mas como ele ainda traz excelentes características dos anteriores, como a espacialidade, as boas tecnicalidades e aquele lance de deixar tudo ótimo de ouvir, eu
Eu certamente recomendaria o Mesh MK3 para quem quer tudo isso, mas não é muito fã de agudos muito brilhantes e extensos. Caso contrário, eu recomendaria muito mais o MK1 ou o MK2, até porque são bem mais baratos. Mas o conjunto da obra no MK3 é bem legal e esse visual dele realmente fora de série. E é isso, gente. O Mesh MK3 foi enviado pelo meu amigão Carlos. Muito obrigado, velho. E essa foi a minha visão sobre o Mesh MK3. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do meu trabalho, se inscreve logo aqui embaixo no canal. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!